Fique ligado, este é a Rádio W24, 24 horas por dia ao seu dispor. Então, muito bom dia. Agora estamos com 11 mais 2 minutos aqui no relógio da Rádio W24 Magazine. Sabe que hoje é quinta-feira, 14 de outubro de 2021. Nós também estamos aqui nos estúdios centrais da Rádio W24 a fazer também a filmagem para depois passarmos então este material, num canal de YouTube da W24 Magazine. O trabalho está a ser feito então aqui pelo nosso colega o Sr. Barros, que faz parte também aqui da equipa técnica, auxiliar aqui de certa forma o Francisco Cardoso também, que está na garantia técnica e a selecionar aqui as músicas. Ora, vamos também sublinhar a questão do nosso contacto para o WhatsApp. Você que nos está a acompanhar a partir de Angola e na diáspora, pode enviar um e-mail, uma mensagem no nosso número do WhatsApp, que é o 947 840804, repito, 947 840804. Se estiver na diáspora, não é? No caso dos nossos compatriotas que estão no exterior do país, basta apenas colocar o indicativo mais 244 e colocar o mesmo número, 947 840804, e diga-nos de onde está a acompanhar então a nossa emissão. Já sabe que nós estamos a emitir apenas online, não é? De Luanda para o mundo. E vamos então aqui passar para o nosso espaço Conversa Quinta-feira, aqui do programa Magazine 24, na Rádio W24 Magazine, mas antes é preciso enviar um forte abraço a todos os ouvintes que a esta altura estão sintonizados ao nosso espaço de rádio. O nosso muito obrigado pela preferência, pelo carinho, não é, da vossa audiência e também pela paciência. Bem, está cá conosco nos estúdios para analisarmos aqui 3 assuntos que, de certa forma, vão fazendo notícias ou destaques no país e não só. Vamos estar aqui a falar-vos sobre o início do presente ano académico e os seus desafios. Vamos também falar-vos sobre a questão da onda de criminalidade que tem estado a acontecer na capital Luanda, e depois vamos falar-vos sobre as enchentes que se têm estado a registrar nos postos de vacinação que estão então localizados um pouco por toda a Luanda ou por todo o país. É nosso convidado o jurista Borges Chifuche. Para quem nós interessamos, então, o nosso muito bom dia, seja bem-vindo aqui às instalações da Rádio W24. Bom dia, Borges, como está? Bom dia, Nelson José, bom dia aqui a este vasto auditório da Rádio W24 e extensivo a todos os ouvintes desta rádio. Muito bem, Borges é praticamente visitante aqui, não é? Está também a aproveitar naturalmente a ocasião para conhecer as instalações da W24. Antes mesmo de entrarmos com o tema, gostaria também de ter aqui a sua opinião, como é que está a ver este projeto, não é? Estamos de resto a começar, mas está aqui em casa. Como é que está a ver esta estrutura? Primeiramente, agradecer o convite. É a primeira vez que cá estou, é a primeira vez e de facto ainda é uma pequena casa que está a começar, que está a marcar os primeiros passos. E independentemente de ser pequena, acredito que os trabalhos já são notórios. E para nós como ouvinte, é o mais importante. Quanto mais espação houver e existir dos serviços do género, maior é também aquilo que é a informação, o conhecimento
da vida em sociedade, particularmente das pessoas. Muito bem, Borges é jurista, tal como já oferecemos referência, e é precisamente como jurista que nós vamos começar pela academia. Passou pela academia e certamente tem estado ligado ainda à academia. Vamos então falar aqui sobre a questão do início do ano académico 2021-2022 e os seus desafios. Sabemos que a abertura oficial aconteceu no dia 5 deste mês, não é? E foi feita pelo Presidente da República de Angola, João Lourenço, que fez a abertura, sobretudo na província do Bié, na cidade do Cuito, onde também aproveitou para ir fazer a inauguração então da Universidade Internacional do Kwanza, uma instituição de ensino privado da iniciativa da Fundação Universitária Ibero-Americana. Portanto, uma primeira pergunta, a primeira pergunta que lhe coloco, Borges, é jurista, passou pela academia e certamente tem estado ligado à academia ainda. Qual é a avaliação que faz, e certamente ainda tem estado muito ligada a essa questão, qual é a avaliação que faz dos principais factos que nós temos vindo a acompanhar nesta particular, sobretudo no setor do ensino superior? Ok, muito obrigado pela questão que me coloca. Eu particularmente reafirmo que o nosso ensino está ainda além das expectativas, independentemente de estarem a surgir novas escolas, novas universidades, novos institutos superiores, mas mesmo assim ainda estamos aqui das expectativas. Por quê? A título de exemplo, vemos hoje e acompanhamos com uma tristeza o comunicado que foi passado pelo Ministro do Ensino Superior ou pelo Ministério do Ensino Superior e o Ministério da Educação sobre o aumento do valor das propinas. Neste preciso momento, neste contexto, é imperioso que se incremente ou que se acresça mais nas propinas ou nos emolumentos escolares neste preciso momento, nesta altura em que as pessoas perderam o poder de compra, estão com menos dificuldade para poder sustentar ou acudir às suas necessidades. E, na minha humilde opinião, acho que foi uma decisão menos acertada. Acredito que tínhamos que dar um pouquinho de tempo para então se tomar esta decisão. Feliz ou infelizmente ela foi tomada e é de caráter obrigatório que seja assim cumprido este decreto executivo conjunto. E para nós, se queremos na verdade ter um ensino de qualidade, não podemos simplesmente primar ou olhar para o lucro, para o enriquecimento, porque se nós vermos as escolas, particularmente as privadas, elas têm um fim econômico. Então, tendo este fim, que é o fim econômico, passo aqui o pionagem, quando apareçam ou existam medidas como essa que as favoreçam, eles aplaudem e aceitam com duas mãos. O governo justifica esta medida, questão dos implementos que se têm, que eles também, ou que as instituições têm estado a pagar, que, enfim, cada vez mais vai subindo, e por isso mesmo é que o Presidente da República fez esse decreto
a dar conta então do aumento de pelo menos 15%, acho que é 15%. Foi o teto máximo 25%. 25% do valor, das propinas. Exatamente, das propinas. Bem, estamos então aqui a fazer a troca dos microfones, uma questão técnica também para melhorarmos aqui a qualidade sonora que vai chegando aos nossos ouvintes. Prontos, então, Borges, a justificação que o Governo apresenta é uma justificação que, como é que eu posso dizer, que pode, enfim, que dá aso ao valor que eles, ou que o Governo acrescentou, nesse caso com o valor de 25% das propinas, numa altura também que, tal como disse aqui o Borges, a situação tem vindo a apertar, está apertada, não é, para todos os cidadãos. Não é um momento, ou seja, não foi um momento mais acertado. Sim, de facto não foi o momento mais acertado. Ainda no âmago desta mesma questão, deste mesmo assunto, há instituições que preferiram abster-se em aderir a este decreto. Há instituições que preferiram abster-se. Por quê? Porque notaram que no seio dos estudantes, no seio das famílias em que estes mesmos estudantes advêm, estão com dificuldades, estão com fome. Então, se o indivíduo que está na universidade vem com fome e depois, num curto espaço de tempo, lhe é dito que a propina que tu pagas vai ser será acrescido mais um valor para assim então poder assistir às suas aulas, acredito que não é a medida mais acertada. Mas as instituições, as mesmas instituições também têm custos, e são esses custos que as mesmas direções têm vindo a justificar. A questão da energia, a água, os impostos, enfim, nós estamos a olhar para estes elementos. Independentemente destas instituições de ensino terem estas despesas, terem estas dificuldades, não obsta que primem pelo aumento das propinas. Se fosse o caso, universidades que absteram-se não aderir ao decreto, tê-lo-iam feito, porque sabendo que estão com dificuldades, têm que pagar imposto, têm que pagar o pessoal administrativo, têm que pagar o corpo docente. Mas mesmo assim preferiram abster-se deste decreto, porque eles notaram que o fundamental para nós não é pagar aquele valor tão avultado, que são os 25% que o decreto prevê. A questão fundamental não é essa. A questão fundamental em torno de tudo isso é se, na verdade, com este incremento, com esta decisão que foi tomada, se passaremos a ter um ensino de qualidade ou não. Este é que é o maior imbróglio, este é que é o maior problema. Mas temos uma resposta. Será que vai se melhorar? Existem instituições que, em função deste decreto, já justificam que vão melhorar, por exemplo, a questão dos laboratórios, a questão dos trabalhos de investigação científica, enfim. Eu conheço algumas instituições, sendo elas do ensino médio como do ensino superior, que fazem publicidade enganosa. Fazem publicidade enganosa. Dizem que tem laboratório, tem etc. O estudante vai para lá, adere àquela instituição, mas no decorrer do processo do ano letivo, infelizmente, não encontra aquilo que lhe foi dito na publicidade. Infelizmente. E de facto é triste. Mas esta fraca, este problema que nós, esta qualidade de ensino que nós estamos à procura, que muito se fala,
tem que ver com a falta de investimento no mesmo setor. O Borja há instantes falava aqui de que este aumento provavelmente não vai acontecer neste particular, mas a fraca ou a falta de qualidade que muito se fala está muito ligado ou tem muito que ver com o investimento, digo investimento na estrutura física das próprias instituições ou investimento nos recursos humanos. Estamos a falar do corpo docente, por exemplo. A qualidade de ensino, passa em programas de governos executivos. Passa em programas de governos executivos. Quando o governo se abstém da responsabilidade que tem para com a sociedade, que tem para com este setor do país, é óbvio que os intervenientes, a sua aplicação é lenta. É lenta, por quê? Porque o Estado não aparece aí com o seu império, com o seu poder de autoridade para dizer, olha, vocês vão investir, independente desse investimento, nós queremos resultado, nós queremos qualidade. Porque, se bem vermos, o nosso Estado gasta muito dinheiro mesmo, para poder mandar estudantes para estudar no Ainda temos esse programa, né? E o envio anual de estudantes bolseiros. Então, se existe esta política, então não seria de todo desejável que este dinheiro, em vez de ser aplicado fora para enriquecer a economia dos outros países, então não seria mais cabível que fosse aplicado aqui, que se capacitasse as instituições que já existem, sejam elas privadas ou públicas. Acredito que o caminho ideal seria esse. Só que, infelizmente, neste negócio, há aqui interesses. Interesses esses que muitos querem salvaguardar. Mas os estudantes, pronto, este programa de bolsas de estudos também vem, de certa forma, ajudar o país. Portanto, são estudantes que recebem este financiamento, vão para os mais variados países, fazem a formação e no regresso vêm contribuir aqui para o ajuda. país. Se cortarmos estes programas, não estaríamos também a recuarmos na questão do desenvolvimento que nós queremos alcançar. Ajuda. Eu conheço casos concretos. Indivíduos que foram estudar a conta do Estado, depois de lá estarem e acompanharem o ambiente, o modo de vivenda daquela sociedade, preferiram não voltar. Existem casos. Preferiram não voltar. Por quê? Porque eles não têm confiança ainda com as nossas instituições. E quando não se tem confiança com as instituições, estamos a colocar em perigo aquilo que é o futuro do país. Ok. Pronto. Estamos então aqui a falar com o jurista Borges Chifos, a abordar aqui alguns assuntos que, de certa forma, vão fazendo notícias, fazendo destaques aqui em Angola. E nós também estamos a transmitir este programa a partir da plataforma digital w24magazine.net, que é o nosso site, e também a emitir de forma online. Estamos ainda também a gravar, portanto, aqui nos estúdios, e depois este material vai ser usado então para mais logo ou provavelmente um outro dia colocarmos no canal do YouTube, em que você também poderá acompanhar com mais calma e se calhar com mais atenção. Bom, vamos passar então para um outro tema, Borges, em relação à questão da criminalidade, não é, da onda de assaltos que se tem estado a registrar um pouco por toda a Luanda. Ontem mesmo o país, aqui em Luanda, registrou portanto um crime que aconteceu
também tem esta pública, estamos a falar da morte de um subchefe dos serviços prisionais aqui em Angola, que foi morto com arma de fogo, não é? Na via pública. Estamos a falar aqui das imediações de Catete, de Via Expressa Catete, enfim. São casos do género que têm vindo a suscitar, digamos, não digo curiosidade, mas a chamar a atenção por parte das autoridades sobre a segurança. Portanto, por um lado tem a sociedade civil a aparecer a dizer que Luanda precisa de um reforço por parte das autoridades. Estamos a falar da questão policial, se calhar reforçar mais, e por outro lado temos o comandante-geral da polícia a aparecer a dizer que está controlada a situação. Mas qual é a avaliação que se pode fazer em torno desta questão? Ora bem, no que tange a este assunto, a esta questão, a Polícia Nacional é o órgão competente para podermos dizer exatamente se o nível de criminalidade no país está controlado ou não. É a polícia que tem este papel. Mas, em detrimento desta responsabilidade que tem a Polícia Nacional, nós como cidadãos temos acompanhados, temos vistos a onda de criminalidade a aumentar a cada dia que passa. Hoje em dia, em cada 24 horas, você ouve falar, tiraram a vida do indivíduo, assaltaram o indivíduo na via pública, assaltaram a residência de uma determinada pessoa. E a nós como cidadão, mostra claramente um sinal de preocupação, porque para se viver num determinado país, num determinado estado, numa determinada localidade, é preciso que os cidadãos estejam segurados. É preciso que os cidadãos estejam segurados. Quando o país mostra essas evidências de fragilidade do ponto de vista do combate à criminalidade, tem também aqui algum retrocesso. Tem aqui também algum retrocesso. Retrocesso por quê? Por causa do investidor. Porque nenhum investidor aceita a investir num país em que não há segurança. Afasta, de certa forma. Afasta, não há segurança. Eu preciso me sentir seguro, preciso me sentir que se eu ir naquele estado, se eu estar naquele país, eu vou investir, as autoridades estão aí para poder apoiar qualquer evidência que culmine em crime, seja ele patrimonial ou um homicídio, por aí em diante. Mas esta problemática está muito ligada, acredita que como jurista, está muito ligada à questão, como é que eu diria, situação social das famílias, porque hoje a situação está apertada para todos, não é? A situação social das famílias está muito ligada a esta onda da criminalidade. As pessoas, em função da fome, em função das dificuldades por que passam, cada vez mais têm optado por estas práticas, ou nem por isso? Como é que olha para esta situação? O desemprego, a fome, é um dos fatores que fazem que propiciam que o nível de criminalidade do país, e particularmente a capital do país, vai aumentar. Um indivíduo com fome está propenso a qualquer situação. Se não for um indivíduo forte, de espírito, só tem um único caminho:
é procurar o meio mais fácil. E o meio mais fácil é a criminalidade. E nós não apoiamos. Nós não apoiamos esse tipo de atitude de determinados cidadãos. Com este tipo de situação é importante que o Estado, o nosso executivo, que é o detentor da política pública, apareça e diga alguma coisa para então podermos contrapor esta tendência da criminalidade no seio das famílias, no seio da sociedade angolana, no seio da sociedade luandense particularmente, porque quando se vive num meio onde a criminalidade é constante, é extremamente complicado, porque nós aqui abstemos de fazer muita coisa, porque eu sei que se eu sair de casa a estas horas ou àquela hora estou propenso a assalto, e nós não queremos isso. Feliz ou infelizmente, acredito eu que a polícia está aí a trabalhar para poder dar então a volta a esta situação. Nós ainda não estamos em estado de emergência do ponto de vista dessa criminalidade. É mais algum número que vai aparecendo e a certo momento acredito eu que a polícia saberá dar a sua resposta, saberá dar o seu devido tratamento a esses indivíduos que tendem a pautar por este caminho, que não é o caminho mais desejável, que não é o caminho mais aconselhável. Quer se ter alguma coisa na vida, falo com calma, falo com respeito à propriedade de outrem, falo com respeito à dignidade de outrem. Só assim que é possível construirmos uma sociedade sã e livre desse tipo de requisitos, né? Os crimes não acabam. Até os países mais desenvolvidos, Estados Unidos, etc., têm aí os seus problemas criminais. Mas é preciso que se trabalhe para poder se comatar estas questões todas. Mas os números ou o número elevado desses crimes cada vez mais têm vindo a preocupar a sociedade, e ainda esta semana nós vimos aqui os bispos da Conferência Episcopal Anual de São Tomé, no caso os bispos da CIAST, a chamar a atenção ao Estado sobre este particular. Depois surge também o homem forte da Polícia Nacional, que é o comandante-geral da Polícia Nacional, a proferir discursos, digamos que não tão agradáveis, não é? São discursos que, para um bom entendedor, como se fosse, prontos, nós estamos no mesmo país, mas a polícia tem outros números, outros dados, e a sociedade civil também tem outros dados. Vamos ver isto, que apreciação faz em relação a esta questão? Estamos no mesmo país, mas em contextos diferentes. Infelizmente, eu digo infelizmente, nós temos indivíduos ou temos governantes que tendem a primar sempre pela omissão de fatos. O pronunciamento do líder da CIAST foi em torno daquilo que vem acompanhando a nível dos assuntos que vêm atingindo a própria sociedade. Se a CIAST ou estes líderes têm estes dados, é porque as tiveram com base a um estudo. Exato. Com base a um estudo. Eles não foi digamos, um dado empírico. Um dado empírico. Acredito que não foi este o caminho. É preciso, em torno de tudo isso, existir aqui uma confiabilidade entre as partes. Sabemos nós que
a igreja, seja ela qual for, é parceira do Estado. Então, sendo ela parceira do Estado, e as igrejas têm um papel fulcral, têm um papel fundamental no seio, no seio das pessoas, porque as igrejas têm aquela característica de moldar a pessoa. Tem aquela característica de mudar a pessoa. E se tem esta característica de mudar a pessoa, acredito que é todo desejável que tanto faz a polícia como as igrejas sentem e procurem mecanismos, procurem linhas para então podermos ultrapassar esses desiderados todos. Porque se assim não for e existir sempre este embate e que não é nada abonatório para o jogo democrático, que não é nada abonatório, depois vamos aqui procurar o culpado. Não, o culpado é a igreja, não, o culpado é o chefe máximo da Polícia Nacional, porque preferiu termos ou palavrões que não se adequam à nossa realidade. E vamos continuando assim. Como jurista, qual seria os caminhos que deveríamos seguir para, se colocarmos um ponto final, pelo menos reduzirmos esta situação, os números que tendem a subir? Um jurista, em primeiro lugar, é obediência às leis. Obediência às leis. As leis existem para regular a vida em sociedade. A lei existe para regular a vida em sociedade. E por outra, é o nosso executivo, porque é a ele que se atribui essa toda responsabilidade, é o ente no qual cria as políticas públicas para a população, que criem mecanismos, que criem forma para poder então aqui qual seria incluir os jovens, ocupar os jovens para fazer alguma coisa e absterem-se do mundo da criminalidade, porque nós hoje em dia as cadeias estão muito cheias. E fala-se que a maior parte dos crimes que se tem estado a cometer agora foram feitos pelos jovens que saíram bem recentemente das cadeias. São residentes. Então, se já existem estes indivíduos identificados, por que não se cria aqui alguma política mais inclusiva? Se cria aqui alguma forma para poder ressocializar este jovem. Existem muitas formas e muitos mecanismos para poder integrar estes jovens que outrora estavam na cadeia a cumprir uma pena e depois saíram. É preciso que se crie aqui algum mecanismo para que os mesmos sejam integrados. Sim, porque quando o indivíduo sai daquele ambiente e quando chega à sociedade, a mesma sociedade que devia acolher, receber, o rejeita. É óbvio que este indivíduo está sempre ainda propenso a poder engendrar ou estar de volta a inclinar-se no mundo da criminalidade. Basicamente isso. Mas também já chegou a pensar que esses crimes que temos vindo a assistir têm dedo de outras pessoas? Há gente que está a incitar alguns jovens a fazer tais práticas? Já chegou a pensar isso? Eu não posso aqui afirmar que conheço ou exista pessoas que tendem a incitar as outras a algum cometimento de crimes.
não conheço e desconheço também, porque para um indivíduo inclinar-se para um mundo do crime, basta uma vontade, basta ter vontade, basta passar necessidade e ele não encontrar mecanismo para poder ultrapassar a situação eventual. Mas a frequência com que se cometem esses crimes só tem de ser, ou seja, são apenas necessidades, porque os crimes vão acontecendo, falou, e aqui em instantes, Borges, que a cada 24 horas o país tem vindo a registrar crimes. Será que são mesmo necessidades? Porque ainda esta semana o chefe da Casa Militar do Presidente da República, o General Furtado, prestou algumas declarações que davam conta de que existem partidos políticos que tendem a criar alguma desestabilização social. Há dedos de alguns de políticos, de algumas pessoas que tendem a criar esta convulsão social. Nós não podemos falar de dados ou falar de questões de assuntos que não se têm dados. Exato. Não se tem dados. E nós, como académicos, como indivíduos que estão preocupados com a sociedade, não podemos estar a viver do ouvir dizer. Exato. Do ouvir dizer. Nós queremos dados, queremos provas concretas que dizem que, na verdade, há terceiras pessoas a incitarem os jovens a emigrarem para o mundo da criminalidade. Enquanto não houver estes dados, são meras especulações. Porque nós vivemos de dados, nós não podemos aqui viver de mitos, não podemos aqui viver de questões empíricas que não têm uma justificativa, não podemos aceitar. As pessoas que migram para o mundo do crime porque têm necessidade. Apesar que existem nas sociedades pessoas já com tendências de alguém que tem a tendência de criminosos, existem na sociedade. Mas independentemente de existir, um dos fatores que fazem com que haja criminalidade é a desigualdade social, a pobreza. Isto é incontornável. O indivíduo que dorme a fome hoje, amanhã dorme a fome. O indivíduo tem família, precisa sustentar a sua família, não tem um emprego. A solução para estas questões chega a ser inevitável. É inevitável. Costuma-se a dizer que a necessidade é maior que a moral. E quando a moral se sobrepõe à necessidade, não tem nada que impeça que o indivíduo caminhe por este caminho. Mas pode-se fazer algum esforço para que minimizemos esse número. Pode-se fazer esse esforço. A quem é dada esta responsabilidade? Ao Estado? O Estado somos nós? Aos entes que detêm o poder de decisão? Acredito eu que, havendo esta simbiose, havendo esta união, porque nós também, direto ou indiretamente, podemos lutar contra o combate à criminalidade. Como? Denunciando. Porque nós vemos e conhecemos, por exemplo, os indivíduos que estão mergulhados neste caminho, mas só pelo facto de saber que não, é filho do meu vizinho, do amigo meu, não denunciamos. Por quê? Porque sabemos nós que se eu denuncio, o vizinho depois deixa de falar comigo. Exatamente. E quando assim é, não estamos a fazer sociedade. Precisamos ajudar a própria polícia a identificar os indivíduos que tendem a optar por este caminho, e precisamos também nos autoajudar, porque
quanto mais nos autoajudarmos, estaríamos também a minimizar com que o índice de criminalidade venha a diminuir. E quando eu digo em auto nos ajudar, estaria a me referir a quê? Não viver digamos, de ostentação. Não viver de ostentação. Pelo menos eu acompanho neste meu dia a dia indivíduos que você vê, tá com um telefone muito caro, a exibi-lo na mão. A exibi-lo na mão. É óbvio que o indivíduo que já tem esta tendência criminalística, ele precisa daquele meio, precisa, digamos, acudir a algumas necessidades suas. Vê o indivíduo a colocar, digamos, não digo até a colocar, qual seria o termo aqui, me foge, a colocar à vista, né? A colocar à vista um bem que deveria ser bem conservado. É óbvio que o indivíduo que está neste caminho da criminalidade vai logo atacar para ver se consegue então suprir alguma necessidade. Muito bem, estamos com 11h43 aqui no relógio da Rádio W24 Magazine. Sabe que nós estamos a emitir de forma online de Luanda para o mundo. Você pode acompanhar a nossa emissão a partir da plataforma digital w24magazine.net. Estamos por dentro então do espaço Conversa à quinta-feira aqui do programa Magazine 24, emitido de segunda a sexta-feira, das 10h30 até as 12 horas pontualmente. Você poderá também ter acesso a este material, porque estamos aqui a gravar no vídeo, para mais logo colocarmos à vossa disposição através do nosso canal do YouTube, ou seja, o canal do YouTube da W24 Magazine. Prontos, vamos então passar para o último tema, que é a questão das enchentes que se tem estado a registrar em alguns postos de vacinação aqui na capital Luanda, ou seja, um pouco por todo o país, muito por conta também, Borges, do novo decreto presidencial que mantém a situação de calamidade pública e que exige também os certificados de vacinação para acesso a locais públicos ou fechados e, enfim, está a provocar também as enchentes nos centros de saúde um pouco por toda Luanda. Estas enchentes, pergunto-lhe, tem muito a ver com a negligência por parte dos cidadãos ou a falta de organização da Comissão Multissetorial que tem vindo a acudir esta questão? Bem, eu não digo aqui propriamente que é falta de negligência por parte dos utentes, por parte dos cidadãos. Não envergo por esta via. Acredito eu que foi falta de interesse. Foi falta de interesse por parte dos utentes, por parte dos cidadãos, porque quando se começou a fazer quando se começou a fazer as aberturas dos centros de vacinação, nós vimos, eu particularmente acompanhei, que centros que estavam expostos, não havia ali voluntários a chegarem até aí para poderem apanhar a vacina. Eu particularmente eu apanhei a primeira dose aqui no Lengo Center, passo aqui a publicidade, e quando lá estive, aquilo estava as moscas. Por quê? Porque não tinham aí, não havia pessoas ou cidadãos que acorressem para aí para então poder apanhar a vacina. Agora, com esta medida que o Estado então implementou, dizendo que quem não apanhar pelo menos a primeira dose e ter o cartão de vacina não terá acesso
a algumas instituições públicas. Isso então propiciou, fez com que as pessoas então aderissem em massa aos centros de vacinação. E, havendo esta situação agora, acredito eu que a equipa que trabalha neste mesmo processo, criasse agora um outro mecanismo para então desafogar os centros de vacinação. Porque eu conheço indivíduos que vivem na Vila de Viana, mas vêm apanhar a vacina aqui no campo universitário. Conheço indivíduos que vivem aqui no Camama, mas vai apanhar a vacina aí no Passo Flora. E isso aqui, do ponto de vista prático, cria transtorno. O que nós temos que fazer é levar estes serviços mais próximos das populações, para então desafogarmos e evitarmos as enchentes nos postos de vacinação. Porque se assim não for, se na verdade exista neste mesmo meio um indivíduo que esteja contaminado pelo vírus da Covid-19, é óbvio que vai também contaminar as outras pessoas e não estaríamos a fazer nada. E eu particularmente tenho acompanhado as pessoas a se empurrarem porque querem apanhar vacina. Filas enormes, sem distanciamento social. E isso então periga as nossas vidas, periga a vida das nossas famílias. E não é isso que nós queremos. Qual deveria aqui ser o melhor método a adotar para se reduzir as enchentes que temos vindo a assistir? O melhor método neste preciso momento é passem a abrir-se mais centros de vacinação, é o primeiro caminho, e depois não acredito se o órgão que está a tutelar este mesmo processo da vacinação reveja o próprio decreto. Não acredito, porque as pessoas só estão a aderir em massa a este processo de vacinação porque houve um imperativo legal. E termina já amanhã. Termina já amanhã. E a partir da manhã, quem não tiver o certificado de vacina não terá acesso a estes locais. E isso também vai fazer com que as pessoas também afluam mais os centros de vacinação porque querem apanhar a vacina, porque o trabalho vai exigir, alguma instituição qualquer vai exigir para ter acesso e vamos ter ali sem como explicar esta situação. Portanto, as pessoas devem ir ao encontro, as pessoas, não digo, a comissão, o grupo que está à frente desta organização deve ir ao encontro do cidadão e não o cidadão ir ao encontro dessas pessoas, para que de certa forma se reduza essas enchentes. É importante que assim seja, conforme eu disse há instante, eu conheço indivíduos que vivem em Viana, mas preferem sair de Viana para poderem vir apanhar a vacina. Agora as pessoas estão a procurar postos de vacinação onde não tem tanta gente. E acredito eu que se aqui a comissão multissetorial descentralizar estes serviços, levá-los até onde estes cidadãos se encontram. Por exemplo, temos aqui o Zango é tão extenso. E acredito eu que o Zango, acho que ainda não tem ainda um centro de vacinação, um posto de vacinação. Acredito que ainda não tem. Se tem, talvez esteja enganado. E o Zango, pela extensão que tem, é todo imperioso que aí tenha também um centro de vacinação para que os indivíduos não saiam daí tão longe. Consigam também minimizar o próprio táxi, porque se calhar é um táxi já estava reservado para poder comprar algum pão para o filho, então é obrigado a pegar o táxi porque precisa apanhar a vacina. Borges, há uma espécie aqui de paradoxo. Repare no seguinte contexto. Antes da vacina, nós não atingíamos os números que temos vindo a atingir agora, os casos positivos que temos vindo a registrar.
começou-se a vacinar, agora estamos a registrar números elevados. Nunca antes havíamos atingido, por exemplo, mais de 500 casos só num dia, antes da vacinação. Agora que começou-se, já ultrapassamos até esta cifra. Qual é a avaliação que faz disso? Como é que olha para este cenário? Nós estamos até a este ponto, fruto da própria abertura que o Executivo abriu as fronteiras, liberou a cerca sanitária de Luanda, que é o epicentro deste vírus, e não só. O outro porém também consiste pelo facto das pessoas desobedecerem aquilo que são as regras impostas então pelo decreto executivo, consubstanciado em que o uso da máscara corretamente, o uso do álcool em gel. E infelizmente as pessoas, por incrível que pareça, ainda não acreditam, não querem acreditar que o vírus existe, que o vírus circula entre nós. Estende a mão normalmente, não quer, sem antes porém que o indivíduo desinfete a mão, as suas mãos com álcool em gel, dá a mão, e nós não sabemos se esse indivíduo está propenso ou está contaminado pelo vírus do coronavírus. Não sabemos. E quando não assim acontece, é a contaminação ou a transmissão do vírus é maior então. Ou seja, há que tomarmos também uma grande responsabilidade, nós como cidadãos. Precisamos. Mais do que olharmos para um trabalho sob o Estado, mas cada um de nós também deve ter uma outra parte de responsabilidade. Não, nós precisamos. Para se reduzir os números que vindo a registrar. O governo ou o executivo está a fazer a sua parte. Sim. E nós, como cidadão, também somos obrigados ou temos essa responsabilidade de fazermos também a nossa parte. Porque quem deve cuidar das nossas vidas somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Enquanto nós não cuidamos das nossas vidas, cuidamos das nossas famílias, não sei onde podemos parar. Então, o primeiro elemento, ou o primeiro ente a primar pela segurança, a primar pela vida, deve ser em primeira mão o próprio cidadão. Enquanto assim não acontecer, vamos então cair num colapso. E quando cair num colapso, depois vamos conseguir então dar solução daquilo que é o problema que o país agora enfrenta. Particularmente a Covid, já estamos a passar mal com a fome. Depois vem também esta situação a assolar, os hospitais depois não terão capacidade para poder dar resposta a essas questões. Depois vamos abrir as valas comuns. Sermos enterrados sem dignidade, conforme pretendíamos. E não é que se quer. Bom, Jesus, estamos já praticamente na reta final do nosso espaço. Queremos agradecer a sua presença e fazer votos de que voltemos então a estar juntos, não é? Numa próxima oportunidade. Claro, se podes aceitar também o nosso convite. A princípio eu que agradeço pela oportunidade de cá estar. Conforme eu disse já há instante, é uma casa nova e é um regozijo, é uma honra ser em parte um dos entrevistados desta casa que está a nascer, que está aqui a marcar os passos para então estar também naquele patamar que todos nós, fazedores de opinião, almejamos, para então cada vez mais elucidarmos a nossa população, a nossa sociedade. Passo aqui o pionagem. Bem, foi o nosso convidado, o jurista Borges Chifuche António. Estamos aqui a falar-vos sobre
o início do ano académico 2021-2022 e os seus desafios, as enchentes que se têm estado a registrar nos postos de vacinação um pouco por toda a Luanda e também a onda de criminalidade que tem estado a acontecer aqui também em Luanda. Na próxima quinta vamos contar aqui com outros convidados, certamente o Borges ainda fará parte também deste painel para continuarmos então a abordar os assuntos que vão fazendo notícias no país e não só, e de certa forma também aqui levar aos nossos ouvintes. Estamos a colocar no final nesta última edição da semana do seu espaço Magazine 24 aqui na Rádio W24. Antes disso, vale também dizer que num dia como hoje, no dia 14 de outubro de 1964, o norte-americano Martin Luther King estava a receber então o Prémio Nobel da Paz. Repito, em 1964, num dia como hoje, 14 de outubro. Recebemos abraços da equipa que esteve aqui a trabalhar para si, com muito gosto. Francisco Cardoso na garantia técnica, a receber aqui também o auxílio técnico do Sr. Barros. A coordenação é de Vladimir Mateus, o meu nome é Nelson José. Fizemos outros então que continuem a passar uma ótima quinta-feira, claro está, ao nosso lado. Continue bem ligadinho à nossa sintonia através da plataforma digital w24magazine.net. Nós vamos estar juntos ainda amanhã, a última edição do Espaço Magazine 24. Bom dia, passe bem.